Por que o Brasil, o país com mais católicos no mundo, nunca elegeu um papa? Em mais de 2000 anos de história da Igreja Católica, nenhum brasileiro chegou ao trono de São Pedro. 266 papas já foram eleitos. A maioria absoluta era europeia e quase metade italiana. Nos anos de 1980, pela primeira vez, um brasileiro quase rompeu essa tradição. Dom Aloysio Loscheider era apontado como um dos principais nomes para suceder João Paulo II, mas acabou ficando de fora. Com a morte do Papa Francisco na última semana, 7 brasileiros estão entre os cardeais com direito a voto no conclave, um número que coloca o país entre os mais representados na eleição do próximo pontífice. Neste vídeo, a gente te explica por que o país com mais católicos do planeta nunca elegeu um papa. Uma história de bastidores e disputas de poder marcada por política interna, influência geopolítica e sigilo. A Igreja Católica tem mais de 2000 anos e só em dezembro de 1905, um brasileiro, o pernambucano Joaquim Arcoverde Cavalcante de Albuquerque, tornou-se cardeal. Na hierarquia da Igreja Católica, os cardeais estão abaixo apenas do Papa e têm a missão de aconselhá-lo ao longo do seu papado e votar para eleger o próximo Papa. Mas a maioria esmagadora dos representantes ainda é europeu. Vê só esse gráfico que mostra a nacionalidade dos cardeais. Dos 252 cardeais, 109 são europeus. Deles, 51 são italianos. A América do Sul tem 27 representantes e 8 são brasileiros. Esse lapso entre representantes pode ter a ver com o perfil dos papas escolhidos ao longo da história. Nós temos igrejas extremamente tradicionais nessa região do mundo, em que já há uma certa tradição de se ter um cardeal. Então, isso, de alguma forma, explicaria esse número maior de europeus. Papa Francisco foi o primeiro Papa latino-americano. Eleito em 13 de março de 2013, Jorge Bergoglio, aos poucos, tentou formar um colégio de cardeais, os religiosos que podem ser eleitos papas e votam no conclave, mais diverso, com representantes em diferentes países, inclusive entre aqueles que nunca tiveram cardeal, como o Mianmar. Hoje, a Itália ainda tem a maioria dos cardeais que estão aptos a votar no próximo Papa. Mas o Brasil já aparece mais perto. Tem 7 cardeais com menos de 80 anos, o terceiro maior número entre os países. Para o padre David, isso tende a refletir nas escolhas dos próximos papas. Como o conclave é um processo sigiloso, quase tudo o que se sabe desse ritual secular que acontece de portas fechadas na Capela Sistina é fruto de apuração da imprensa especializada ou das raras entrevistas em que cardeais deixam pistas sobre a eleição. Em rara entrevista sobre o que dificulta a eleição de um brasileiro ou qualquer outro não europeu de se tornar papa, Dom Aloysio, que já concorreu no conclave 2 vezes, falou sobre o assunto em uma entrevista à Folha de São Paulo. Abre aspas. Os europeus têm uma sensação de superioridade. Nós, não europeus, e isso vale também para africanos e asiáticos, sofremos uma certa discriminação. Eu não descarto a hipótese de uma surpresa, mas se ela vier, será isso, uma grande surpresa. O papado é uma das instituições mais antigas e duradouras do mundo e participou de momentos importantes da história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, o Papa atuava como árbitro entre monarcas, ajudando a evitar guerras e consolidando alianças na Europa. A escolha de um papa não é só um processo religioso para os católicos, mas na prática também é político. O novo líder da igreja precisa lidar com as tensões diplomáticas, crises internas e decisões que reverberam globalmente. Por isso, muitas vezes a preferência recai sobre cardeais com trânsito nos bastidores da Cúria Romana, a engrenagem central do Vaticano. Na prática, isso tende a beneficiar nomes mais próximos do eixo tradicional do poder. Vale lembrar que o Vaticano é um Estado soberano, ou seja, o Papa não é apenas um líder religioso, mas também um chefe de Estado. Talvez não se tenha encontrado entre brasileiros ou entre cardeais de outros países aqui da América, né, do continente americano, o perfil adequado para aquele momento da igreja. Porque quando acontece o conclave, né, o conclave, por mais que seja uma realidade da Igreja Católica, ela tem a ver também com o mundo inteiro, porque o Papa, ele não é só o pastor da Igreja Católica, ele é chefe de Estado também. Então isso interessa aos países, tanto é que já está prevista aí a participação de mais de 200 chefes de Estado no velório do Papa Francisco. Ao contrário do que se possa pensar, o tamanho da população católica de um país não pesa tanto na hora da escolha. O conclave leva em conta, como a gente já viu, outros critérios, como influência na cúria, articulação internacional e o perfil que a igreja quer projetar para o mundo. A Igreja Católica tem cerca de 1,3 bilhão de seguidores em todo o mundo, mais ou menos 17% da população mundial, segundo dados do Vaticano. E o Brasil é o país mais católico do mundo. 13% dos seguidores da religião estão no Brasil.
Ao longo da história recente, vários nomes brasileiros já foram considerados papáveis, como Dom Cláudio Rumes, Dom Raimundo Damasceno Assis, Dom Geraldo Magela Gnello, Dom Odílio Scherer e Dom Aloysio Loscheida. Neste conclave, o nome Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, aparece com força na imprensa especializada. Há padres e teólogos que acreditam num aspecto mais espiritual que conduz à escolha do próximo Papa. É o Espírito Santo de Deus que conduz a Igreja. No conclave, nós acreditamos que o Espírito de Deus age e aquele escolhido é o que o Espírito de Deus deseja para a Igreja no momento histórico da sua eleição. E você, o que acha que pesa para o Brasil nunca ter eleito um Papa? Diga nos comentários. E se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal para acompanhar as nossas reportagens.